Olá! Hoje a gente vai entrar num assunto que, olha, é super importante para o futuro de muita gente, a previdência privada. E mais do que isso, a gente vai decifrar a lei que comanda tudo isso, a Lei Complementar 109. Alguém já parou para pensar nisso? Na hora de colocar o dinheiro num plano de previdência, o que é que garante, na prática, que as regras são justas e que a grana vai estar lá na frente na hora da aposentadoria? É uma pergunta fundamental, né? Pois é, e a resposta está toda concentrada num documento, a Lei Complementar 109, lá de 2001. Pensa nela como a espinha dorsal de todo o sistema de previdência complementar aqui no Brasil. É essa lei que define as regras do jogo, os direitos, os deveres, tanto de quem oferece os planos quanto de quem participa deles. Bom, para a gente entender isso direitinho, separei nosso papo em algumas partes bem lógicas. A gente começa pela base, pelo porquê de tudo, depois vamos ver os tipos de planos que existem, as regras para quem participa, quem é que fiscaliza essa operação toda e, claro, o que acontece se algo sair dos trilhos. Vamos lá. Primeira parte, a fundação. Para entender qualquer coisa, a gente tem que começar pelo começo. Afinal, por que esse sistema existe? Qual é o propósito dele segundo a própria lei? Olha, o ponto central, e isso é chave, é que a previdência privada é opcional. A lei deixa bem claro que ela serve para complementar a aposentadoria do INSS, para ser um reforço, e não para substituir o sistema público, de jeito nenhum. E essa ideia vem direto da Constituição. Ela diz que o sistema se baseia na constituição de reservas. Traduzindo, isso quer dizer que todo o dinheiro que entra é juntado e investido com um único objetivo: garantir que lá no futuro vai ter grana para pagar os benefícios que foram combinados. Beleza, vamos para a segunda parte, os dois caminhos. Quando alguém começa a pesquisar sobre previdência privada, logo de cara se depara com dois tipos principais de entidades. Vamos ver como a lei separa essas duas coisas? Mas antes da gente seguir, rapidinho, vamos deixar claro os dois termos que aparecem o tempo todo na lei. Participante é quem está na fase de guardar dinheiro, de contribuir. E assistido é quem já chegou lá e está recebendo o benefício. Simples, né? Mas é importante para a gente continuar. E é aqui que a gente vê a grande diferença entre os dois mundos. De um lado, as entidades fechadas, que são os famosos fundos de pensão. Eles são restritos só para funcionários de uma empresa ou membros de uma associação, por exemplo. E o mais importante, não têm fins lucrativos. Do outro lado, as entidades abertas. Essas são as que os bancos e seguradoras oferecem. Qualquer um pode entrar e elas funcionam como uma empresa normal, ou seja, buscam lucro. Certo. Agora vamos para o que interessa na prática, as regras do jogo. Depois que a pessoa entra num plano, quais são os direitos e as escolhas que ela tem ao longo do caminho? Essa pergunta aqui é clássica. Acontece com muita gente. A pessoa trabalha numa empresa que tem um fundo de pensão, mas aí muda de emprego. E agora? O que a lei permite fazer com aquele dinheiro? Então, a lei lá no artigo 14 dá uma flexibilidade bem grande. São 4 caminhos possíveis. O primeiro é não fazer nada, só deixar o dinheiro lá rendendo para receber um benefício proporcional no futuro. O segundo dá portabilidade, que é pegar a grana e levar para outro plano, sem pagar imposto. O terceiro é o resgate, ou seja, sacar a parte das contribuições que a própria pessoa fez, mas aí tem que ficar de olho no imposto de renda. E por último, ainda dá para continuar no mesmo plano, só que pagando a conta toda sozinho. E olha, de todas essas opções, a portabilidade talvez seja a ferramenta mais poderosa que existe. Ela dá liberdade e controle. Permite que a pessoa leve sua reserva de um plano para o outro, não importa se é de um fundo de pensão ou para um banco ou ao contrário, e o melhor, sem pagar imposto nessa movimentação. Mas claro, para garantir que tudo corra bem, a lei tem umas regras bem amarradas para isso. A portabilidade não é considerada um saque, por isso não tem imposto. E o ponto crucial: o dinheiro não cai na conta da pessoa para ela depois transferir. Não, ele vai direto de uma entidade para outra. Isso protege dinheiro, garante que ele continue com o objetivo de aposentadoria. Beleza, próximo ponto. Quem vigia tudo isso? Quem guarda o dinheiro? Afinal, a gente está falando de muito, mas muito dinheiro envolvido. Então, quem garante que a administração está sendo feita do jeito certo? A lei cria várias camadas de supervisão. A primeira camada de segurança, digamos assim, é interna. Para as entidades fechadas, a lei exige uma estrutura com 3 partes. Tem o Conselho Deliberativo, que é quem define a estratégia, o rumo das coisas. Tem a Diretoria Executiva, que é a turma que põe a mão na massa no dia a dia. E tem o Conselho Fiscal, que funciona como um auditor, conferindo se as contas batem. Mas não é só isso, né? Não basta a própria entidade se fiscalizar.
Existe também uma fiscalização de fora do governo para garantir que todo mundo está seguindo as mesmas regras. E o papel do Estado, segundo a lei, é bem amplo. Ele dita as regras gerais do setor, fiscaliza as operações do dia a dia das entidades e, se alguém sair da linha, ele pode aplicar punições. Mas o objetivo principal de tudo isso é um só: proteger os interesses de quem está lá guardando dinheiro, os participantes e os assistidos. E agora, a última parte, que é a pergunta que talvez todo mundo tenha na cabeça. E se der ruim? Apesar de toda essa fiscalização, e se uma dessas entidades tiver um problema financeiro sério? Bom, a boa notícia é que a lei já pensou nisso. Não fica nada no improviso. Existe todo um processo, sabe? Um passo a passo bem definido para lidar com problemas e, claro, proteger ao máximo o dinheiro de quem contribuiu. Dá uma olhada nesse processo, que vai escalando. Começa com a fiscalização normal. Se a coisa aperta e um problema sério aparece, o regulador pode decretar uma intervenção. Basicamente, ele tira os gestores de lá, assume o controle e tenta colocar a casa em ordem. E só, mas só mesmo, em último caso, se não tiver mais salvação, aí sim vem a liquidação, que é o processo para fechar a entidade e pagar todo mundo. E aqui vem o pulo do gato, a maior garantia de todas. Mesmo no pior cenário, o da liquidação, a lei diz que os participantes têm privilégio especial sobre os ativos. Na prática, isso quer dizer o seguinte: na hora de pagar as contas da entidade que quebrou, o dinheiro dos participantes é o primeiro da fila. Eles têm preferência absoluta para receber. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? É que a Lei Complementar 109 não é só um monte de artigo num papel. É, na verdade, toda uma arquitetura de segurança. Ela cria um ambiente com regras claras, com fiscalização por dentro e por fora e com uma rede de proteção para dar tranquilidade para quem investe no longo prazo. E com isso, a gente fecha essa nossa análise. A lei dá o mapa, dá as regras do jogo e as garantias, mas a decisão sobre qual é o melhor caminho, bom, essa é sempre individual. Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima!